Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024, o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao 30. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos neles. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saía da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Fazem também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos nas sinagogas ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levantaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-la no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus, que havia passado 30 anos em Nazaré, começou o seu ministério público e ele vai se estabelecer às margens do mar da Galileia, em Cafarnaum. Mas hoje, dia de sábado, o Evangelho nos traz que Jesus retorna a Nazaré. E Jesus, como judeu, no dia de sábado, vai ao templo e ali ele vai fazer a leitura, lhe dá o livro do profeta Isaías. E assim ele vai falar a passagem que está escrita: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boas novas aos pobres. Como que Jesus vai revelar, depois que ele faz essa leitura do profeta Isaías, o qual o profeta Isaías, há 700 anos antes de Cristo, vai revelar o Cristo sofredor. E Jesus vai dizer: Hoje se cumpriu esta passagem que acabaste de ouvir. Jesus está dizendo para aquele povo que viveu com ele 30 anos que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus não é só o carpinteiro, filho de José e de Maria, que viveu ali no meio deles fazendo porta, janela, mesas, bancos. Não. Jesus é o ungido de Deus, é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez homem e habitou no meio de nós, habitou no meio daquele povo. Mas nós vemos que eles não acreditam nisso. Vão dizer: mas esse não é o filho de José? Como ele pode ter a audácia de dizer que o profeta Isaías falava sobre ele?
que o Espírito do Senhor consagrou com a unção. Como é que ele é ungido de Deus? Ele é só o carpinteiro. E o povo não quis reconhecer Jesus como um filho de Deus. Por isso Jesus vai dizer que nenhum profeta é bem recebido na sua casa, na sua terra. E vai dizer também que, repetir o provérbio, faz aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, médico, cura-te a ti mesmo. Eles não reconhecem o tempo presente, o tempo da graça, a graça que diante deles estava o Messias, o Filho de Deus. E assim, Jesus vai revelar contando as duas situações, uma do profeta Elias e outra do profeta Eliseu. Elias não tirou as viúvas da fome, mas quando Elias foi expulso da terra de Israel, fugiu para não ser morto, foi para Sarepta na Sidônia, e ali ele socorreu aquela mulher que enquanto ele esteve lá, não faltou azeite nem o trigo. Nós vemos também a figura do tempo do Eliseu, o profeta Eliseu, que havia muitos leprosos em Israel, mas quem o profeta curou foi Naamã o sírio, o qual até se revoltou com o profeta Eliseu, que o profeta Eliseu não quis recebê-lo, mas mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele seria curado. E assim, muito contrariado, ele não queria ir, mas o servo disse: Senhor, se ele te mandasse fazer coisas mais difíceis, tu não farias? E assim ele fez e foi curado. Por isso que Jesus curou tantas pessoas, fez tantos milagres fora de Nazaré, porque aquele povo não tinha fé. Olhava Jesus só a figura humana, não olhava Jesus como Deus. E assim, meus irmãos, todos nós precisamos reconhecer a divindade do Cristo. Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, fez milagres aqui na terra, deu sua vida na cruz, mas ele é o Verbo, é Deus que se encarnou, não para nos condenar, mas para nos salvar. Que nós reconheçamos que Jesus é o ungido de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.